O Alô Senado funciona como uma via de duas mãos entre você e o Senado Federal. Faça contato com a gente. Por telefone é só ligar de graça para 0800 61 22 11. Pela internet basta acessar www.senado.gov.br/TV e clicar em Fale Conosco no menu Serviços. E para fazer como o Antônio Sanini e enviar um vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.gov.br/Alô Senado. E lá de Salvador, na Bahia, o Luciano de Araújo Oliveira manda a sua pergunta. Por quanto tempo as fronteiras brasileiras vão ficar sem a fiscalização adequada? Na opinião do Luciano, a falta de fiscalização está facilitando a entrada de armas e drogas no Brasil. Luciano, o Alô Senado levou a sua pergunta para o senador Cristóvão Buarque, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Luciano, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar mais dia, menos dia. Nós sabemos quando é que vai ser resolvido, mas não sabemos a data. Vai ser resolvido quando nós utilizarmos todos os sistemas possíveis de informação e tivermos fiscais competentes e no número necessário. Até lá, vamos continuar tendo fronteiras abertas, o que é um perigo muito grande. Por essas fronteiras entram drogas, por essas fronteiras entram contrabando que atrapalham a nossa economia. Por essa fronteira entra tudo que a gente quer evitar e que os traficantes, sob todas as formas, utilizam. Nós temos que proteger nossas fronteiras. É o mínimo que um país pode fazer para dizer, nós somos um país. Quando vamos resolver? Quando tivermos os instrumentos de informação, de inteligência, de polícia, da melhor qualidade e quando tivermos pessoal, policiais ou não, preparados e em quantidade. Meu nome é Dejanir Furlan, eu moro na cidade de Vianópolis, Goiás. E antes de perguntar, eu queria elogiar o senador Demóstenes pela participação na CPI da pedofilia. É um mal que aflige o mundo hoje. Senador, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual o tipo de enquadramento que serão feitos às pessoas que são enquadradas nesse crime e se isso aí tem a previsão de iniciar logo e acabar com esse tipo de crime no Brasil. Dejanir, a pedofilia é espécie de crime sexual. Então não existe algo que se possa dizer especificamente que é pedofilia. Isso se manifesta em vários crimes sexuais, né? Desde o assédio, ao estupro de vulnerável, à indução à prostituição, são diversos tipos penais. Pedofilia é quando um adulto pega criança, que assim é entendido pelo Código Penal, né, abaixo de 14 anos, e o leva a praticar qualquer ato sexual, né, em detrimento da sua dignidade. Né? E aí pode ser a própria relação sexual, pode ser outra forma de degradação sexual e expõe esse menor a uma série de constrangimentos. Então a pena hoje pode chegar até 30 anos de reclusão, que é a pena máxima permitida pela legislação brasileira. O Arthur Pérez, de Curitiba, no Paraná, enviou uma mensagem à TV Senado dizendo que está muito satisfeito com a nossa programação, principalmente com os programas que ajudam a conscientizar o cidadão sobre os seus direitos. Ele diz ainda que a TV Senado ajuda o povo a perceber melhor sua realidade e ter orgulho de ser brasileiro. Arthur, nós da TV Senado ficamos muito felizes com a sua mensagem. Muito obrigada pelo seu reconhecimento. A gente espera contar sempre com a sua participação. E lá de Almirante Tamandaré, no Paraná, o Alô Senado recebe a mensagem de Manuel Bara, questionando as mudanças na lei da Previdência. Para o Manuel, se houver uma gestão disciplinada da Previdência com toda a arrecadação voltada para os benefícios, não há risco de déficit. Será que os senadores concordam com essa opinião? Manuel, sua mensagem foi levada aos senadores Paulo Davim e Álvaro Dias. Olha, Manuel, eu concordo com a sua opinião. Aliás, durante os debates da reforma previdenciária, essa foi a tese que defendi, que os recursos da Previdência são suficientes e que a Previdência é superavitária. O déficit é decorrente do desvio dos recursos, ou seja, aplicação indevida. Os recursos que são carimbados na legislação, como da Previdência Social,
atendem a outros setores da administração federal, a desvio de finalidade. Essa é uma discussão que travamos sempre aqui. É por essa razão que nós consideramos a reforma da Previdência uma reforma às avessas, porque atendeu apenas o interesse do governo em melhorar o seu caixa e contrariou, inclusive, direitos adquiridos pelos trabalhadores brasileiros. Manuel, na verdade, a Previdência, se você for analisar só a Previdência, realmente a Previdência não é deficitária. Agora, ela precisa se adequar. Existem algumas excrescências, poderíamos assim dizer, no regime previdenciário. Algumas coisas que a gente precisa mudar, precisa melhorar, precisa aprimorar para fortalecer a Previdência. Portanto, eu acho que esse pensamento de modernização da Previdência vai ser um benefício para todos os brasileiros. A Previdência é um patrimônio nacional. A gente precisa pensar na Previdência para gerações futuras. Se a gente não preservar a Previdência agora, não deixar a Previdência viável, nós vamos pagar este preço lá na frente por omissão. E quem vai passar pelas dificuldades são os nossos filhos e os nossos netos. Portanto, a gente precisa aprimorar o sistema previdenciário do Brasil. E, evidentemente, que todo aprimoramento mexe com a estrutura. E tem as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor. Mas o sentido é melhoramento e dar vitalidade e dinamismo ao sistema previdenciário nacional. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado, esperando contar sempre com a sua participação nos próximos programas. Escreva, ligue ou grave a sua pergunta para a gente. Por telefone, o número é o 0800 61 2211. Pela internet, envie sua mensagem pelo www.senado.gov.br/TV. E para mandar a sua pergunta em vídeo, o endereço é www.senado.gov.br/alô Senado. A gente se vê no próximo programa. Até lá!